Fala, salve, salve galera, belezinha? Olha só, hein? Vamos dar continuidade aqui aos trabalhos, vamos continuar a falar de máquinas térmicas, né? Na verdade, a sequência desse assunto, que foi a última videoaula que eu postei, beleza? Só para dizer que essa videoaula, esse assunto, pensando lá na sequência que nós estávamos fazendo presencialmente no curso, beleza? É tanto sequência para a turma da EAR, quanto também para a turma da SpaceX. Isso não quer dizer, cara, que as demais turmas não possam tirar proveito, não. Só estou dizendo que é sequência das aulas presenciais dessas duas turmas que estavam tendo Física 2 comigo, beleza? Vamos lembrar aqui do vídeo passado, que foi o vídeo de termodinâmica, né, de segunda lei da termodinâmica, parte 1. Galera, o que nós falamos naquele vídeo? O que nós aprendemos naquela aula? Aprendemos sobre os enunciados da segunda lei da termodinâmica, o de Clausius e o de Kevin Planck. Falamos de máquinas térmicas, beleza? Falamos de ciclo termodinâmico. A gente ainda vai nessa vibe, ainda vai por essa linha de raciocínio, beleza? Mas falando agora de algumas coisas mais especiais. Por exemplo, qual era a ideia de uma máquina térmica? Receber calor de uma fonte quente. O gás, então, operaria um ciclo de transformações termodinâmicas com o objetivo de realizar um trabalho. Lembrando que esse trabalho, lembrando que o rendimento de uma máquina térmica, ela não pode alcançar 100%. Lembram disso? Sempre o gás acabava o quê? Espontaneamente cedendo calor para uma fonte fria. Então, eu não conseguia converter toda a energia, todo o calor da fonte quente exclusivamente em trabalho, beleza? A máquina térmica, ela é um motor, vamos pensar dessa forma, como é o motor do carro, como eram na época barcos a vapor, Maria Fumaça e assim por diante, tranquilo? Hoje a gente começa falando de refrigerador, galera, que seria basicamente a máquina com um propósito, com um intuito contrário. E você vai ver que o funcionamento dela é basicamente uma reversão do que faz o motor, do que faz a máquina térmica clássica, por assim dizer, ok? Como é que é um refrigerador? Nossa, o nome já é bastante sugestivo. A geladeira, o freezer, o ar-condicionado, todos eles vão funcionar segundo essa característica que eu vou mostrar a vocês aqui. Dá uma olhada. Rapaz, temos ainda uma fonte quente, uma fonte fria, e aqui eu represento esse círculo representa a transformação gasosa por parte do gás. Tá tranquilo? Vamos lá. Qual é a ideia, galera? Um refrigerador, ele tenta tirar calor da fonte fria, não é isso? Como é que o ar-condicionado funciona? Para refrigerar um ambiente, ele vai roubando o calor desse ambiente e jogando lá fora, na parte externa a esse ambiente, ok? Sabemos que isso não é um processo natural, que o calor ele passa espontaneamente de quem tem maior temperatura para quem tem menor. Então, um processo de refrigeração ele é algo forçado, por assim dizer. Como é que eu consigo dar jeito nisso? Como é que eu consigo fazer isso acontecer? Bom, presta atenção. Como eu te disse, o meu objetivo é retirar calor da fonte fria, que eu vou chamar aqui de QF, ok? É o calor retirado da fonte fria. Só que como isso não acontece naturalmente, eu preciso, digamos, de um agente externo. Eu preciso forçar o gás a realizar esse efeito. Como eu vou fazer isso? Realizando sobre ele um trabalho. Olha como a coisa aqui se inverte. Antes, eu retirava calor da fonte quente para que o gás realizasse para mim um trabalho. Dessa vez, um fator externo vai realizar trabalho sobre o gás para que ele possa se comportar, digamos, de maneira contrária, retirando o calor da fonte fria, que, como já falamos, não é algo que vai acontecer espontaneamente. É por isso que a tua geladeira, o teu ar-condicionado, eles só vão funcionar se estiverem ligados à rede elétrica, se tiverem eletricidade, energia elétrica. Porque digamos que a energia elétrica é quem vai fazer esse trabalho aqui acontecer sobre o gás e fazer o sistema funcionar como nós queremos. Nós precisamos de uma energia externa para que isso aconteça, beleza? Então, fazendo esse trabalho sobre o gás, repara que ele vai se comportar aqui
vou colocar no sentido anti-horário, lembrando que ele está realizando um trabalho sobre o gás, e isso vai fazer com que ele consiga jogar calor lá na fonte quente, que eu vou chamar de QQ, tranquilo? Calor para a fonte quente. Esse refrigerador, de maneira análoga à máquina térmica, ele vai ter uma eficiência também, beleza? Como é que eu calculo essa eficiência? É bastante simples. Eu vou pegar o calor da fonte fria, o calor que eu efetivamente consegui retirar da fonte fria, e vou dividir pelo trabalho, tranquilo? O trabalho, ou seja, o gasto de energia externa que eu tive para que esse processo acontecesse. Então, quando você ouve falar em eficiência do refrigerador, você calcula dessa maneira, tranquilo? É uma razão, é uma proporção em quanto de calor você consegue retirar da fonte fria que você quer e o quanto de trabalho, de energia externa você gasta para que isso aconteça. Tá claro, galera? Se não tiver, se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários do vídeo, beleza? Eu vou sempre dando uma olhadinha lá e tentando responder o mais rápido que eu puder, tranquilo? Vamos fazer isso funcionar à distância por enquanto, tranquilo? Avançando um pouco mais, eu disse a vocês na outra aula que existem diversos ciclos, beleza? Para que uma máquina térmica funcionasse, tá bom? Talvez o mais importante deles, talvez o mais falado nas questões, o que você acaba estudando mais, é um ciclo chamado ciclo de Carnot. Galera, o ciclo de Carnot ele é um ciclo teórico, ele é um ciclo especial. Por quê? Teórico porque você não consegue ainda fazer com que uma máquina térmica funcione nesse comportamento, tá tranquilo? Mas ele seria o ciclo de maior eficiência possível para uma máquina térmica. Ah, maior eficiência vai dar 100%. Não, galera. Esqueça isso de uma máquina térmica dar 100%. Ainda que o ciclo de Carnot seja o melhor que podemos ter, ele não alcança 100%. O que significa, então, ele ser o melhor que podemos ter? Se você tiver uma fonte quente e uma fonte fria e colocar ali um ciclo comum, por assim dizer, vamos supor que ele dê 40% de rendimento. Se entre a mesma fonte quente e a mesma fonte fria, né, digamos no mesmo sistema, ao invés de um ciclo qualquer, eu usar um ciclo de Carnot, aquela máquina que tinha um rendimento de 40%, como eu disse, por exemplo, ela vai ter um pouquinho mais, 50%, 55%, beleza? Mas não vai chegar ao 100%. Então o ciclo de Carnot ele é uma eficiência maior do que uma máquina comum, do que um ciclo comum, mas ainda não vai atingir a perfeição, tá? Como é que esse ciclo é? Ele é bem especial, ele é bem definido, por assim dizer. Repara aqui, ó, galera, eu tenho transformações representadas num diagrama de pressão por volume, como de hábito, beleza? Então, primeiro o gás vai de A para B, depois de B para C, de C, desculpa, inverti aqui, né? De A para B, de B para D, tudo bem. De D para C e depois de C para A. As letras não vão fazer diferença no conceito, tudo bem? Então vamos lá, só vamos prestar atenção aqui para ver se não tem nenhum erro também nesse detalhe. Galera, repara que T1 e T2 são a representação de isotermas, ou seja, de A para B e de D para C, eu estou falando de transformações que ocorrem à mesma temperatura, ok? Transformações isotérmicas. O ciclo de Carnot, ele sempre funciona baseado em duas transformações isotérmicas. Então, ó, de A para B e de D para C, tá certinho? São transformações isotérmicas. Beleza? Tem essa característica aí. Galera, de B para D, ok? E de C para A, você também tem outras duas transformações clássicas que são adiabáticas. Então, o ciclo de Carnot, ele sempre funciona segundo essas quatro transformações. Duas isotérmicas, onde não ocorre mudança de temperatura, e duas adiabáticas. O que eu sei sobre transformações adiabáticas? Que são momentos em que não há troca de calor.
O gás não cede calor para o meio externo e também não recebe calor do meio externo. Lembrando que isso é um ciclo teórico, beleza? Se eu conseguir fazer a máquina térmica funcionar de acordo com esse ciclo, eu teria uma máquina térmica de maior rendimento possível, beleza? Que não é 100%. Dá uma olhada no seguinte. Para máquinas térmicas funcionando com o ciclo de Carnot, vale a seguinte relação. O calor 1 dividido pelo calor 2 é igual a temperatura 1 dividido pela temperatura 2. Qual é o significado disso aqui? Lembra, vou até usar esse desenho aqui. Como é que funciona a máquina térmica? Ela retirava calor da fonte quente, naturalmente, e depois acabava cedendo uma parte para a fonte fria. O que eu estou chamando de Q1 e Q2 são os calores retirados da fonte quente e depois o calor cedido para a fonte fria, ok? No ciclo de Carnot, eu não necessariamente preciso ter a informação do calor. Se eu tiver o valor das temperaturas da fonte medidos em Kelvin, eu também já consigo resolver as questões, eu também já consigo solucionar os problemas, ok? Porque a razão entre o calor retirado e cedido vai ser igual à razão entre as temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Eu posso pensar dessa maneira. Obviamente, inverter essas duas frações também vai gerar o mesmo resultado, tá tranquilo? Então, guardemos essa relação aqui. O que isso traz de benefício para a gente? Eu posso calcular o rendimento de uma máquina de Carnot, que se você lembrar da aula passada, se não lembrar, dá uma olhadinha lá, era 1 menos a razão entre os calores retirados da fonte fria, dividido pelo calor recebido da fonte quente. Galera, aqui eu posso pensar da seguinte maneira, vai ser 1 menos. Vamos supor que a temperatura da fonte fria seja T2, beleza? T1 da fonte quente, T2 da fonte fria. Lembra? Você pega sempre o menor e divide pelo maior. Nós falamos no vídeo passado isso daí, tranquilo? Então, o rendimento de uma máquina térmica de Carnot pode ser calculado por essa formulazinha, muito parecida com a que a gente já conhece, só que ao invés de fazer uma razão entre os valores de calor, eu faço uma razão entre as temperaturas. Temperatura fria dividido pela temperatura da fonte quente, né? Temperatura fria não, temperatura da fonte fria. Vou até colocar isso aqui. Temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Facilita pra gente. Lembrando que essas temperaturas sempre precisam estar em Kelvin, galera. É obrigatório isso, tá certo? E isso aqui também permite, cara, a gente avançar um pouquinho e entender mais uma vez por que não tem como a máquina térmica, mesmo operando no ciclo de Carnot, chegar a 100% de rendimento. Galera, para que essa conta aqui desse 100%, na real essa fração tinha que zerar, não é isso? Para essa fração zerar eu ter 1 como resposta, e quando multiplicar por 100% dá o tal 100% que não pode acontecer, essa fração tinha que dar zero. Para essa fração tinha que dar, para que essa fração desse zero, T2, que é a temperatura da fonte fria, deveria ser zero. Galera, tem como alcançar o zero absoluto? Na prática não, beleza? Então, como isso aqui nunca vai zerar, nunca vou ter uma máquina com 100% de rendimento, tá ok? Isso fecha a teoria de termodinâmica, de segunda lei da termodinâmica, beleza? Então, qualquer dúvida que tenha, eu volto a falar. Coloquem lá nos comentários, falem comigo pelo canal, falem comigo pelo Instagram, beleza? Qualquer meio de comunicação, qualquer rede social, eu estou sempre dando uma olhada para que a gente possa tirar as dúvidas, para que possa atender a vocês aí que nesse período de quarentena estão estudando de casa, tranquilo? Ainda que não seja aluno do Império, beleza? Não tem problema. Você pode fazer contato também, que aí a gente se resolve. Galera, eu separei uma questão da SpaceX aqui, uma questão que é até tranquila, mas que fala sobre os conceitos que acabamos de conversar, beleza? Ó, um motor térmico funciona segundo o ciclo de Carnot.
A temperatura da fonte quente vale 323 graus Celsius e da fria 25 graus Celsius. O rendimento desse motor é... A primeira coisa que você tem que reparar é que você não pode utilizar a temperatura em graus Celsius. Já falamos sobre isso. Obrigatoriamente, a temperatura tem que estar em Kelvin quando você trabalha com gás ideal ou termodinâmica. Então vamos converter isso primeiro. Bom, a começar pela temperatura da fonte fria, que ele diz que são 25 graus Celsius. Para converter isso para Kelvin tranquilamente, basta somar 273, beleza? Se fizer essa soma, isso aqui vai dar a você 298 Kelvin. Tranquilo? 25 mais 273 igual a 298, você converteu para Kelvin. Falando da temperatura da fonte quente, né? Inicialmente, a informação é de 323 graus Celsius. Sabemos que é só somar 273 para converter para Kelvin. Ao fazer essa soma, isso aqui vai dar 6, beleza? 5, 9, 6. Tranquilo? 596, exatamente. Pessoal, como estou falando de ciclo de Carnot, posso usar o rendimento baseado nas próprias temperaturas, que é o que a questão me pergunta. Então vai ser 1 menos, lembre-se, temperatura da fonte fria primeiro, o valor menor primeiro, 298, dividido por 596, que representa a temperatura da fonte quente em kelvins, tá certo? Então, vou botar aqui do lado. Teu rendimento. Se você for ver o número de baixo, é o dobro do número de cima, beleza? Exatamente. Então, isso dá 50%. 1 menos meio, ou seja, 0,5, que se multiplicarmos por 100%, sua resposta final é de 50%. Isso é a resolução da questão aí, beleza? Aí dentre as alternativas, você vai ter lá 50%. Tranquilo, galera? Vê se ficou claro. Mais uma vez, qualquer dúvida, é só falar, tá bom? Até a próxima. Um abraço.